A dor do que eu vivenciei não foi um presente, mas o que saiu disso foi um presente porque agora estou em uma posição para falar com pessoas que se sentem invisíveis. Imagine ouvir da pessoa que deveria te amar mais que você nunca foi desejado. A convidada de hoje, Nona Jones, suportou uma vida que poucos sobreviveriam. Aos 5 anos, sua inocência foi roubada por alguém próximo. Mas Nona está aqui para contar sua história de triunfo, não de tragédia. A rejeição vem envolta em dor, mas há um presente por dentro se apenas explorarmos. Trabalhei no Facebook por quase 6 anos. As pessoas me perguntam como acabei trabalhando lá. É por causa da rejeição. Eu me encontrei com meu chefe. Entrego a ela minha carta de demissão. Terminei de conversar com ela às 1h40 da tarde, 2h05. Meu celular toca. Atendo e uma voz diz: "Oi, estou ligando do Facebook." Isso aconteceu após eu pedir demissão. Com cada... Ela desafiou a dor, transformando suas cicatrizes em força e resiliência. Ela alcançou cargos executivos em uma empresa global, publicou livros best-sellers e impactou milhões com suas palavras poderosas. O desconforto é um pré-requisito para a mudança. A rejeição presente é, na verdade, uma mensagem de esperança. Reconhecer que algo pode parecer loucura é uma fonte de esperança, mesmo que não seja agradável. Eventualmente será bom se eu apenas continuar e perseverar nesta situação. Ter as pessoas certas em nossas vidas pode nos ajudar a ter perspectiva sobre uma situação. É uma história de sobrevivência, fé e a incansável busca por propósito. Prepare-se para ser inspirado pela jornada de Nona, uma que nos lembra que não importa o que enfrentamos, a graça tem o poder de transformar tudo. Nona, estou animado em te ter aqui, vai ser muito divertido. Quero começar com uma citação que acho encapsula o tema principal do seu trabalho do livro. E acho que é uma citação que, se você apenas lê, não faz muito sentido até começar a descer por essa toca de coelho. Então a citação é: rejeição é um presente que pode ajudar a construir resiliência, caráter e sucesso. Se as pessoas não conhecem seu trabalho, elas olhariam para você e perguntariam: como a rejeição pode ser um presente? Então vamos começar por aí. O que essa citação significa para você? Bem, deixe-me dizer primeiro, eu já estive na posição da pessoa que pensa: como no mundo você pode dizer que a rejeição é um presente? Eu não achava que a rejeição era um presente porque, francamente, sou filha única. Minha criação foi muito dolorosa, muito disfuncional. Minha mãe não queria ter filhos. Ela e meu pai foram casados por 13 anos antes de ela engravidar de mim. E ela ficou irritada quando descobriu que estava grávida. Meu pai estava eufórico, porque sempre quis ser pai. Mas no meio da gravidez dele, ele teve algumas dores de estômago. E foi ao hospital para tentar diagnosticar, e foi diagnosticado com câncer de estômago terminal. E ele faleceu pouco antes do meu 2º aniversário. Para encurtar uma longa história, minha mãe se envolveu com um cara que se tornou seu namorado, e por volta dos 5 anos ele começou a me abusar sexualmente, e isso aconteceu por cerca de 2 anos. E ele me disse que é melhor você não contar para sua mãe, ela vai se livrar de você e eu me lembro. Sabe, suportando isso, porque como criança você tem medo, tipo, eu não quero que minha mãe se livre de mim, mas chegou a um ponto em que eu não aguentava mais. Então eu contei a ela o que ele estava fazendo e ela o mandou prender, e eu pensei que estava acabado. Mas no dia da libertação dele da prisão, ela me levou para buscá-lo e trazê-lo para casa. E o abuso continuou. A partir daí, ela se tornou física e verbalmente abusiva. E então aqui estou eu nesta situação como uma criança onde não tenho escapatória. Aos 9 e 11 anos, tentei me suicidar. Sabe, minha mãe dizia com frequência que se arrependia de ter me tido, que eu era um fardo. E, sabe, as pessoas que estão ouvindo isso devem pensar: meu Deus, isso é horrível. Como poderia sair algo bom disso? Bem, quando eu estava na faculdade, minha colega de quarto foi estuprada. E eu me lembro, sabe, ela voltou para o dormitório e estava em um estado de depressão que durou por dias. Dias, e um dia eu a vi apenas deitada lá e eu estava tipo: o que está acontecendo? E ela confidenciou para mim o que aconteceu. E eu disse a ela que eu sei que agora parece o fim do mundo e parece que você nunca vai se recuperar disso. E eu disse que sei que agora é extremamente doloroso. Mas então comecei a contar a ela a minha história. E mesmo com tudo isso, fui para a faculdade com bolsa de estudos integral. E
E havia como que um brilho de esperança em seus olhos que me fez entender que ser vulnerável sobre o que aconteceu comigo, na verdade, se tornou um momento de apenas consciência para ela de que era possível melhorar, que a cura era possível. E a partir daquele momento, comecei a compartilhar minha história, e venho compartilhando-a por décadas agora. E milhares de pessoas se viram na minha história. Então, compartilho tudo isso para dizer que o que eu vivi, a dor do que eu vivi, não foi um presente, mas o que surgiu disso foi um presente, porque agora estou em uma posição para falar com pessoas que se sentem invisíveis. Dou voz às pessoas que passaram por devastações dolorosas em suas vidas e se sentem sozinhas nisso. E para mim e para eles, isso é um presente. Então eu realmente acredito que a rejeição vem envolta em dor, mas há um presente por dentro, se apenas explorarmos. Eu entendo agora, então não é no momento, nunca vai parecer bom, nunca vai parecer um presente e vamos ser claros. A rejeição extrema, como o tipo que você descreveu, que é realmente o pior dos piores cenários possíveis. Mas então há a rejeição do dia a dia, rejeição de um emprego, rejeição de alguém que você ama, rejeição de um investidor, rejeição de um cônjuge, rejeição, todos esses diferentes tipos de rejeições. Então, no momento, é quase impossível para muitas pessoas ver o bem nisso. Mas quando você olha para trás, a visão retrospectiva é clara e faz mais sentido como isso levou a eventos que foram positivos em sua vida. Mas quando as pessoas ouvem isso, eu diria que a primeira pergunta que eu teria é: ok, estou passando por isso agora. Seja ou não, fui rejeitado em um emprego ou fui rejeitado pela minha mãe. Isso é insano ter que lidar com isso no momento. Como alguém até começa a passar por isso para ver o resultado final, o potencial positivo? Eu amo essa pergunta porque um dos motivos pelos quais eu até escrevi O Dom da Rejeição é porque acredito que o primeiro passo para ser capaz de abrir o presente é estar ciente de que existe um presente, certo? Porque se você não tiver essa orientação, vai parar no papel de embrulho. Como superar o abandono, a humilhação, a demissão, a culpa, ser ignorado e sentir-se indesejado. Você vai parar nisso. Mais uma vez que você tenha o reconhecimento de que, ok, espere um minuto, isso aconteceu. Eu sinto a dor, mas há um presente no interior. Há uma lição nisso que vai me ensinar sobre mim mesma, que vai me ensinar até sobre a outra pessoa, que vai me ensinar sobre esta situação. Agora você meio que muda sua postura de ser uma vítima de rejeição para ser uma estudante. Agora eu posso aprender com isso. Há algo aqui que eu quero aprender, eu quero crescer. E então eu acho que esse é o primeiro passo, porque quando você tem essa orientação, tipo, vamos, você sabe, eu vou te contar, muitas pessoas me perguntam, eu trabalhei no Facebook por quase 6 anos, e as pessoas me perguntaram, como você acabou trabalhando no Facebook? Bem, é por causa da rejeição. Antes do Facebook, eu estava no nível de diretora executiva de uma grande organização sem fins lucrativos. Amava o que estava fazendo. Eu acordava todos os dias, me sentindo energizada pela missão. E eu tinha alguns colegas que não gostavam de mim. E eles começaram a, semear discórdia e estavam me prejudicando. E eles até foram ao meu chefe, que era o diretor executivo. Eles diziam coisas como: a Nona está tentando construir seu próprio reino, porque parte da minha responsabilidade funcional era nossos assuntos legislativos federais. E então eu estaria na Casa Branca como sempre. E eles meio que diziam, ela está tentando construir seu próprio reino. Então, de qualquer forma, eles começam a plantar todas essas sementes e o sentimento do trabalho ficou realmente desconfortável. Certo. E então, eu sou uma pessoa de fé. Eu orei sobre a situação. E eu estava tudo bem, Senhor, me dê sabedoria. O que eu devo fazer a seguir? E o que eu ouvi em meu espírito foi que essa missão acabou. E Scott, o motivo pelo qual isso é tão louco é que eu pensei que estaria naquele emprego pelo resto da minha vida. Eu amava tanto que pensei, pelo menos mais 20 anos. Em abril de 2017, eu estava pensando, se essa tarefa acabou, o que faço a seguir? Ouvi o Senhor e o Espírito dizerem para renunciar no final do ano fiscal, em 30 de junho de 2017, 2 meses depois. Sem plano B, eu me encontro com meu chefe. Entrego minha carta de demissão a ela. Ela pergunta para onde estou indo, pois precisa informar ao conselho.
Questiona se pode me convencer a ficar, oferecendo mais dinheiro ou o que eu precisar. Eu disse que não, apenas tenho que buscar outras oportunidades. Terminei de conversar com ela às 1h40 da tarde. Isso é sexta-feira, 30 de junho de 2017. Terminei de conversar com ela às 1h40. Entro no meu carro. Estou dirigindo para casa às 2h05. Meu celular toca e diz São Francisco, Califórnia. Eu pensei que era um telemarqueteiro. Eu não ia atender, mas ouvi em meu espírito para atender a chamada. Então atendi o telefone. Essa mulher diz, oi, é a Nona Jones. Eu disse sim. Ela disse, oi, estou ligando do Facebook. E eu fiquei tipo, ok, o Facebook não liga para as pessoas. Quem é você? Que tipo de golpista está tentando entrar em contato? Literalmente eu fiquei tipo, isso é quase como dizer que estou ligando do TikTok. Tipo, o quê? Então ela disse que está ligando do Facebook e eu simplesmente fiquei tipo, eu não acredito em você. Mas ela disse sim, realmente eu estou. Ela disse, eu não sei se você tem assistido as notícias, mas o Mark acabou de mudar a missão da empresa para focar na construção de comunidades. Ficamos surpresos ao descobrir que a maior comunidade do mundo é a religiosa. Seu nome nos foi dado como alguém para nos ajudar a pensar em estratégias para servir essa comunidade. Achei que eles estavam formando um comitê ou conselho consultivo. Eu só disse, me envie informações. Lerei quando chegar no e-mail. Verifiquei meu e-mail horas depois e havia um link para uma descrição de trabalho. Mas aqui está o ponto. Isso nem mesmo aconteceu até depois que eu pedi demissão. E eu nem mesmo pensei em pedir demissão até depois que eu experimentei a rejeição. Se eu não tivesse sofrido rejeição dos meus colegas, eu juro nunca teria saído. Não me importa quanto dinheiro alguém estaria disposto a me pagar, porque eu amava o que estava fazendo. E então eu compartilho essa história porque, no momento, a dor não é um presente. Mas se você puder, orientar sua mente para entender que, espere, havia um presente nisso. Agora só preciso descobrir qual é o presente. Preciso explorar a situação e o que ela pode me ensinar. Olhando para trás nessa sequência de eventos, você mencionou algo interessante. Você se sentiu muito espiritual. Você realmente perguntou a Deus o que fazer e você obteve uma resposta, e essa resposta acabou com um resultado realmente positivo. Mas se eu penso em pessoas que estão passando por rejeição em seu trabalho, em seus relacionamentos, eu não acho que eu acho que mais frequentemente do que não, as pessoas não deixam a situação e as pessoas permanecem na rejeição, e a rejeição pode ser um presente, mas até certo ponto. Então, para alguém que está em um emprego onde está sendo constantemente rejeitado, ou em um relacionamento onde o cônjuge está traindo, ou seja, qual for a circunstância, qual é o conselho, qual é o roteiro para essa pessoa entender quando a rejeição atingiu um ponto em que você realmente precisa seguir em frente ou fazer algo diferente? Porque eu não acho que 9 em cada 10 pessoas teriam feito o que você fez nessa situação. Se houve demissões, os funcionários saíram. Mas eu não acho que muitas pessoas deixam situações tóxicas por vontade própria. Sim, você está totalmente certo. Bem, um dos presentes que eu acredito que a rejeição nos dá é que ela revela o papel das pessoas em nosso destino. E o que eu quero dizer com isso é que existem 2 tipos de pessoas na sua vida. Ok, existem aqueles que estão ligados e aqueles que estão designados. Quando alguém está ligado a você, está conectado apenas enquanto o relacionamento for benéfico para ela. Enquanto você estiver canalizando benefícios para eles, permanecerão conectados a você, porque estão se beneficiando de você. Mas o que acontece é quando uma pessoa começa a se desvincular de nós, isso pode ser na forma de traição. Isso pode ser na forma de, talvez, o seu chefe ou gerente começar a mudar a maneira como interagem com você e fica realmente desconfortável e eles começam a te excluir. E como você apenas sente que algo ruim está acontecendo no relacionamento. O que isso faz é que tende a desencadear nossa insegurança e nos faz pensar, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu poderia fazer de diferente? Como posso fazer com que eles permaneçam conectados a mim? Como posso fazer com que eles continuem me vendo com bons olhos? Mas o desapego deles é simplesmente um sinal de que o papel que eles desempenhavam na sua vida terminou porque o papel diferente é de uma pessoa designada. Quando uma pessoa é designada para você, ela está conectada a você não pelo que pode obter, mas pelo que pode contribuir para o relacionamento. Essas são pessoas que, elas não são as que extraem benefícios de você. Elas são as pessoas que estão torcendo por você. São as pessoas que estão te incentivando.
E o que fazemos é que podemos chegar a um lugar onde quase damos as pessoas designadas como garantidas, de modo que, quando essa pessoa ligada começa a se desligar, desviamos nossa energia da pessoa designada para tentar manter a pessoa ligada conectada a nós. Esse é o pior erro que você pode cometer. O que eu diria para qualquer pessoa passando por esse desligamento, seja em relacionamentos românticos, familiares ou profissionais, é o seguinte: quando você começa a sentir que há uma lição nisso, eu acredito que o desconforto é uma condição prévia necessária para a mudança. Quando você se sente desconfortável em uma situação, precisa tomar uma decisão. Você pode permanecer desconfortável ou pode mudar de posição. E essa rejeição é literalmente um gatilho te dizendo que você precisa mudar de posição. E sim, vai ser doloroso. Sim, vai ser difícil. Será desconfortável. Alguns podem tentar te culpar por querer sair disso. Escute, muitas pessoas, até da minha família, me disseram que não acreditam que eu não falo com minha mãe. Minha mãe e eu estamos afastadas há anos. Eu não acredito que você não fala com sua mãe. Você só tem uma mãe. Eles dizem todas essas coisas, sabendo o que aconteceu comigo quando criança. E por anos eu me sentia culpada e cedia à pressão deles para tentar fazer o relacionamento funcionar. Mas não funcionava. Por quê? Porque um relacionamento saudável requer tanto perdão, que é eu dizendo, você me machucou. Eu te libero da dívida da dor que você causou. E também requer arrependimento. Isso é o ofensor dizendo, eu te machuquei. Eu vejo o mal que causei e me comprometo a não te machucar mais. Sem arrependimento, é impossível ter um relacionamento saudável, independentemente do perdão oferecido. Então, meu conselho para alguém que está passando por isso é que essa situação está te ensinando. Você precisa tomar uma atitude e fazer uma mudança para lidar com isso. Como você pode se diferenciar? Porque vamos nos concentrar na outra pessoa, porque a outra pessoa é quem realmente está conduzindo essa situação desconfortável. Então, como você pode se diferenciar de alguém que te culpa de volta para a situação versus arrependimento e verdade? Porque eu acho que isso ok, então alguém, novamente, meio que duas circunstâncias diferentes, é um relacionamento, um emprego. Todos passam por ambos, não é? Você tem uma empresa que está te excluindo. Eles dizem que estão arrependidos por não te respeitarem, mas você quer sair mesmo assim. Aqui está um aumento salarial de $5.000. É isso que você fará a partir de agora. Esperamos que goste da nova descrição de trabalho que criamos para você. Por outro lado, em um relacionamento, alguém trai e promete que nunca mais vai acontecer. Eu estava bêbado, seja lá o que for, você sabe, eu não quero estragar isso. Então, onde está a culpa e onde está o arrependimento? E existe um ponto sem retorno para qualquer uma dessas situações. A maneira como eu gosto de diferenciar é quando alguém está te culpando. Eles estão essencialmente te fazendo o problema. Eles não estão fazendo do problema o problema. Eles estão fazendo da sua resposta ao problema o problema. Certo? Então, no caso da pessoa que está te traindo, certo? E eles estão tipo, sabe, eu simplesmente não consigo acreditar que você não falaria comigo e não me perdoaria. Estamos nesse relacionamento há tanto tempo. Como você poderia me deixar ir? Achei que me amava. Agora eles estão fazendo com que a sua resposta ao que eles fizeram seja o problema, ao invés de assumirem o que fizeram e tornar isso o problema. É assim que você sabe quando as pessoas estão te culpando. Então esteja muito atento e você vai meio que sentir isso. Eu definitivamente acredito que há um componente emocional nisso. Você sabe quando está sendo culpado porque há uma tensão lá. É como se você tivesse que se forçar a ficar bem. É quando você sabe que as pessoas estão te culpando. Arrependimento é quando alguém assume total responsabilidade pelo que fez e toma as medidas para garantir que nunca mais aconteça, certo? Então poderia ser, e eu vou apenas usar a traição como exemplo, porque é a primeira coisa que me vem à mente. Poderia ser que uma pessoa, você sabe, te trai e eles dizem, sabe de uma coisa, eu nunca mais farei isso com você. Aqui estão os códigos de acesso do meu telefone. Eu quero que você se sinta completamente livre para verificar meu telefone. Aqui estão os códigos de acesso do meu e-mail. Eu vou garantir que você saiba onde eu estou em todos os momentos. Você pode me fazer qualquer pergunta que quiser sobre qualquer coisa. Quando alguém se arrepende e reconhece que cometeu o erro, que foi a pessoa que estava errada, e colocará em prática os mecanismos reais para corrigir o erro.
Se for um caso, você mencionou, digamos, no trabalho, eles jogam alguns dólares para você e dizem, isso aconteceu. Aqui está um bônus, certo? Porém, não investem o suficiente em infraestrutura para evitar a recorrência do problema. Eu conheço situações e já vivenciei situações em que você tem um chefe que, sabe, talvez eles sejam mentalmente abusivos. Eles são emocionalmente abusivos. E então, em vez de a empresa realmente rebaixar o chefe ou demiti-lo, eles talvez o movam para uma equipe diferente e apenas digam, ei, pessoal, nós cuidamos disso. Não, vocês não cuidaram disso porque essa pessoa não tem a capacidade mental e emocional para liderar outras pessoas. Então, é estar ciente dessas nuances, porque é uma coisa colocar um curativo em algo. Resolver o problema de fato é outra coisa. Obviamente, são duas abordagens distintas. Quais são algumas? Acho que a melhor maneira de colocar é como emoções ou sentimentos tabus ou sentimentos que as pessoas consideram tabus sobre a situação pela qual estão passando, que realmente deveriam se sentir confortáveis em expressar quando estão passando por uma dessas circunstâncias da situação? É vergonha ou culpa? Essas pessoas estão enfrentando situações difíceis. Isso vai ressoar com aqueles que passam por algo semelhante, pois é normal se sentir assim diante dessas circunstâncias. Sim, obrigada por perguntar. Acho isso importante. Nós temos sido, especialmente como líderes e profissionais, quase condicionados a não sentir, certo? Como se até nos dissessem que você não pode tomar decisões de qualidade quando está emocional. Isso é verdade, pois suas emoções podem afetar o processamento de informações e as decisões tomadas. Dito isso, o que você não reconhece não desaparece, simplesmente muda de forma. Então, se você, por exemplo, vamos dizer que você está se sentindo isolado, como se descobrisse que seus colegas foram a algum evento juntos. Eles não te contaram nada sobre isso. Você vê isso nas redes sociais e então você se sente isolado. Bem, isso é na verdade uma forma de rejeição. Digamos que você trabalhou diligentemente em algum negócio e então ele não deu certo e você se sente humilhado, como se nem quisesse falar sobre isso. Isso é uma forma de rejeição. E até que realmente nomeemos nossas emoções, o que você não nomeia, você não pode enfrentar. E eu pessoalmente acredito que a rejeição é a forma mais comum de trauma humano. Então é sentir vergonha. Bem, o que é vergonha? Vergonha é a sensação de que eu sou um erro. Não que eu tenha cometido um erro, mas sou um erro. Há algo errado comigo. Eu acho que a síndrome do impostor é, na verdade, um derivado da vergonha, porque é a ideia de que eu não pertenço aqui. Há algo errado comigo e eu não pertenço aqui. Bem, de onde veio essa ideia? Veio da rejeição. E uma das coisas que eu falo no livro é que a rejeição é como uma faixa de conversa. E se você pensar sobre isso, quando você vai a um museu, digamos que o guia lhe entrega um conjunto de fones de ouvido e eles dizem, ei, quando você for às exposições, apenas, você sabe, pressione o botão vermelho e você ouvirá uma narração sobre a exposição. Bem, se você vai a uma exposição e pressiona o botão vermelho e ouve aquilo, então termina, você pressiona o botão novamente e novamente e novamente, vai chegar um ponto em que você vai realmente ter a narração memorizada, certo? É assim que é a rejeição. Palavras que são ditas sobre nós, essas palavras acabam se enraizando em nosso coração de tal forma que, quando você não consegue a promoção, se você realmente parar e ouvir o que está pensando, você está pensando em palavras que foram plantadas em você por outra pessoa. Eu não sou bom o suficiente, eu nunca serei escolhido. Não importa o que eu faça, sempre sou ignorado. Isso vem desde quando eu estava no playground. E aquelas crianças estavam formando equipes e te deixaram de fora, certo? Essas coisas ficam enraizadas em nós. E é por isso que eu disse que quando não nomeamos nossa emoção e não processamos o que estamos sentindo, isso não desaparece. Apenas muda de forma. Nos tornamos o tipo de pessoas que são dominadoras e controladoras. Nos tornamos as pessoas que estão abatidas e deprimidas. Nem tudo que chamamos de personalidade é de fato nossa personalidade. É como lidamos com a dor da rejeição. Alguns de nós dizem, eu sou apenas introvertido, mas não é verdade. Você foi rejeitado repetidamente. E você aprendeu que a maneira de evitar a rejeição é simplesmente evitar as pessoas. Por vezes, o que chamamos de personalidade é apenas a forma como processamos a existência. Rejeitado.
esse pensamento pode ser proveniente de um trauma muito precoce na infância. Essencialmente, todos os eventos da sua vida moldam essa forma de pensar. E então, avançamos para um adulto bem. Isso vai fazer com que você não esteja menos ciente da rejeição, mas você vai se concentrar menos em preservar a si mesmo e se proteger. E você vai dizer que está tudo bem e que merece isso. Sim. Então, isso é uma das coisas mais perigosas e insidiosas que a rejeição tem sobre nós. Na Bíblia, há um versículo em Provérbios 18, 21. Diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Essa palavra que é traduzida como poder é, na verdade, a palavra hebraica yod, que significa mão. Então, se você pensar sobre isso, está dizendo que a vida e a morte estão na mão da língua. Bem, o que uma mão faz? Uma mão molda, uma mão forma, uma mão constrói, mas uma mão também pode destruir, como a mesma mão que pinta a Mona Lisa. Pode pegar uma faca e esfaquear alguém até a morte. Certo, até a morte. Então temos que entender que as palavras têm poder. E alguns de nós já dissemos coisas como, eu superei isso. Essas coisas foram ditas para mim há muito tempo, mas veja o quanto eu conquistei e superei. Não, o que você não percebe é que sua ambição é realmente alimentada pelas palavras que as pessoas disseram sobre você. Disseram que você não seria suficiente e nunca conseguiria nada. E então, você busca o sucesso incansavelmente, não por estar correndo em direção ao futuro, mas por estar fugindo do passado. E é por isso que não nos sentimos realizados, não importa o quanto conquistamos. É como se não importasse porque há uma ferida formativa de rejeição, que é como um buraco negro, onde todo o sucesso vai e nunca se preenche. É por isso que sou tão apaixonada por isso, porque eu vivi isso, Scott. Isso não é algo que é apenas abstrato para mim. Eu sei como é estar na lista dos 40 abaixo dos 40 e 30 abaixo dos 30 e, sabe, ter o grande título e os salários e todas as coisas e sentir como, é só isso que existe? E eu não acredito que fomos criados para apenas viver uma vida onde nunca estamos satisfeitos. Quero dizer, provavelmente é por isso que eu estava assistindo algumas entrevistas e você disse, você escreveu este livro para você no final do dia, você escreveu isso é algo que você precisava. Se você olhar para a sua própria vida e simplesmente usar você como um exemplo. Então tudo o que acabamos de falar sobre essa conversa que é construída a partir de todo esse trauma passado e você teve toneladas de trauma crescendo, como isso se manifestou além de apenas ser insatisfeito? Como isso realmente se manifestou em relacionamentos e carreira mais tarde, mas também então, não apenas como se manifestou, como você consertou, resolveu, abordou, confrontou isso. Sim. Então eu, olhando para trás agora, me tornei hiperambiciosa, porque as palavras que foram ditas para mim eram coisas como minha mãe dizendo, eu gostaria de nunca ter te tido. Eu nunca deveria ter te tido. Tive professores que disseram que eu não seria nada. Eu tinha colegas de classe que me chamavam de Miss Pig, porque eu era obesa mórbida durante a maior parte da minha infância e juventude. Eu comia para tentar anestesiar a dor do abuso que eu estava sofrendo. Então eu tinha todas essas palavras que foram ditas sobre mim e basicamente tentei usar conquistas e realizações para silenciar as vozes que eu ouvia em minha mente. Então, sabe, foi assim que acabei indo para a faculdade com uma bolsa integral, porque eu era a criança que não podia estar no quadro de honra ano base. Eu tinha que estar no quadro de honra total, como eu não podia apenas estar na equipe de dança. Eu tinha que ser a capitã da equipe de dança. Eu não podia apenas estar na equipe de tênis. Eu tinha que ser a primeira semente. Como eu, havia palavras que estavam constantemente em minha mente me dizendo que você não é suficiente, você nunca será bom o suficiente. E então, eu estava lutando contra isso com o meu sucesso, e então, mesmo na minha profissão, sabe, fui nomeada para um cargo executivo aos 23 anos em uma empresa da Fortune 50, porque eu estava constantemente trabalhando duro. Nunca houve um momento em que eu não estava trabalhando. 1 ano após me formar na faculdade, estou neste papel executivo com pessoas que poderiam ser meus pais. E mesmo assim, Scott, lembro-me de estar em uma reunião de diretoria pensando, eu sinto que não pertenço aqui, como se não estivesse qualificada para estar neste lugar. Mas ao mesmo tempo, eu precisava estar lá para sentir que eu importava. Foi assim que se manifestou na minha profissão. Nos relacionamentos,
Acabei com caras que não se importavam comigo. Mas eles me deram o que eu chamo de migalhas de atenção. Como eles me deram, sabe, uma mensagem aqui e ali, uma ligação aqui e ali. E isso era o suficiente para eu me apegar totalmente a eles com tudo que eu tinha. Porque, novamente, aquela ferida formativa de rejeição me dizia que eu não era digna demais. Então, eu aceitei o que estava aquém da minha humanidade. Agora, como eu realmente consegui me tirar disso? Apenas uma história rápida. Então, quando eu estava no ensino médio, eu estava em um relacionamento com um cara que, você sabe, eu achava que ele era incrível. Ele foi, na verdade, meu primeiro namorado. Eu o achava incrível. Um fim de semana, ele quis me levar ao cinema. Então, me arrumei toda, fiz cabelo e unhas. Estava pronta para sair. 1 hora antes do horário combinado, ele ligou avisando que não poderia ir devido a uma emergência familiar. Fiquei chateada, mas liguei para alguns amigos e perguntei se queriam ir ao cinema. Fui ao cinema com alguns amigos. Enquanto estava na fila para comprar ingressos, olhei para outra fila. Vejo meu namorado de mãos dadas com outra garota. E ele olha para trás e me vê e a cor drena do rosto dele, certo? Bem, avançando cerca de, 15 anos, estou trabalhando no Facebook e um amigo meu, um amigo pastor, me procura e diz: "Ei, preciso da sua ajuda com algo. Eu tenho um filho espiritual, um filho no ministério, e preciso que você ajude a derrubar a página dele no Facebook, porque as pessoas estão dizendo coisas realmente maldosas na página dele." Eu fiquei tipo, nunca me pediram isso antes e francamente não podemos derrubar uma página a menos que ela esteja violando as normas da comunidade. Eu disse para me enviar o link que verei o que posso fazer. Ele me enviou o link e eu cliquei nele. E a foto do meu ex-namorado do ensino médio está olhando para mim. E eu fiquei tipo, o que é isso? Rolo para baixo e vejo comentários na página dele, dizendo que ele merece, que trapaceiros têm o que merecem. Não consigo acreditar que ele se chamava de pastor aqui vivendo uma vida dupla. Vi, espero que a esposa dele fique bem. Então eu pesquisei o nome dele no Google, artigo após artigo, após artigo, após artigo. Aparece ele foi assassinado por sua amante, que também tentou matar sua esposa. Então ele nunca mudou, ele nunca mudou. Ele nunca mudou. E eu pensei sobre como por anos, eu pensei, cara, eu estava tão machucada pelo que ele fez, mas eu fui finalmente protegida pelo que ele fez. E foi quando, novamente, eu orei como uma pessoa de fé. Eu apenas orei e disse, Senhor, ajude-me a entender isso. E eu ouvi o Espírito dizer, rejeição é um presente. Rejeição é um presente e a dor é verdadeira. A dor é real, mas há uma lição nela que te fará melhor se você aprender a abri-la. E foi assim que eu entrei no caminho em que estou agora. Quando isso acontece, obviamente, isso tem um impacto na sua principal trilha, porque então você começa a ver sinais de que a rejeição é um presente. Mas existe algum trabalho que alguém precisa fazer além disso? Porque isso é como um choque. É como um evento relâmpago. Você fica tipo, oh merda, é como um despertar. O que é bom? Essas coisas ajudam. Mas para alguém que passou por uma vida de trauma, como eles reescrevem completamente o seu discurso? Acho que agora que estou meio que do outro lado dessa revelação, eu acredito verdadeiramente que começa com a observação de qual é o discurso. Porque o que vai ter que acontecer para até mesmo chegar a um lugar de cura e liberdade é que você vai ter que ser capaz de voltar ao lugar onde a derrota aconteceu. Você vai ter que ser capaz de voltar ao lugar onde foram ditas palavras sobre você. Houve uma ação que foi tomada, porque às vezes não são nem palavras. É o que as pessoas fazem. É o fato de que seu pai escolheu partir quando você estava no ensino fundamental. É o fato de que essa pessoa que você amava escolheu partir e ficar com outra pessoa. Não é nem o que eles disseram, é o que eles fizeram. Então você tem que voltar e tem que começar a se perguntar: o que eu acreditei por causa do que foi dito ou por causa do que foi feito? E isso é verdade. Por exemplo, quando ele me traiu, eu pensei que ninguém nunca iria me querer, como alguém poderia me querer. Eu dei meu coração para esse cara e ele basicamente descartou. Ninguém nunca vai me querer. Bem, como se vê, eu realmente tive outros relacionamentos depois dele. Alguns deles foram loucos, mas um em especial terminou em casamento. Meu marido e eu estamos casados há 20 anos. E então essa ideia de que ninguém nunca vai me querer, na verdade, não é verdade. E aqui está a coisa.
Apesar de nunca ter me casado, sei que existem pessoas aqui que não necessariamente acreditam em Deus, espiritualidade ou algo do tipo. Mas eu quero dizer isso, eu era estudante de microbiologia e ciência celular na faculdade. Eu amo ciência e matemática. Cheguei até o cálculo 5 e adoro o cálculo de todas as coisas. Isso é literalmente impossível. Não existe lei da física onde a ordem descende do caos. Pense nisso dessa maneira. Se um lustre cair do teto e se espatifar no chão, não importa quantos milênios passem, ele não vai se reconstituir em um lustre ou em algo belo e incrível, certo? Ele apenas continuará a se desintegrar, e eu digo isso porque não importa o que lhe disseram, você não é um erro. Não importa o que aconteceu com você, você não é um acidente. A escolha de outra pessoa não foi sua culpa, e isso não invalida o propósito da sua vida. E então você tem que observar qual é o discurso e se é verdadeiro. Porque mesmo que eles não quisessem você, a realidade é que você está aqui porque tem um propósito na sua vida. Como mencionei antes, nós apertamos o recorde e acho que é um ponto interessante. Quero obter sua perspectiva sobre isso, pois amo esse tipo de experimento de pensamento, já que faz muito sentido. Quando você expõe como todos são, leva tantas coincidências ou como quer que você queira chamar isso que estamos vivos aqui vivendo hoje, parece quase impossível. Eu acho estatisticamente é quase impossível que estamos vivos aqui hoje, mas eu acho que muitas pessoas elas não têm espiritualidade e eu acho que menos e menos pessoas têm Deus em sua vida e talvez não apenas falar sobre o importante, falar sobre se alguém não tem Deus em sua vida, quais problemas eles enfrentam ao lidar com a rejeição. Existem maneiras que a espiritualidade de Deus ajuda? Tenho certeza, pois você mencionou que isso impactou sua vida 2 vezes nesta conversa. Mas se alguém não tem essa peça em sua vida, qual é a peça do quebra-cabeça ou o componente que está faltando que eles deveriam tentar resolver para tornar alguns desses eventos de vida difíceis um pouco mais fáceis? Adoro essa pergunta porque o que posso te dizer, antes de mais nada, é que eu não cresci em uma casa frequentadora de igreja. Eu não cresci em um ambiente onde tinha conhecimento sobre a Bíblia, Jesus, Deus ou assuntos relacionados. Eu tive meu próprio encontro, minha própria despertar, minha própria experiência. E o que eu vou te dizer é que eu tive meu próprio despertar no meio de ser abusada e não o ato, mas estou dizendo na cronologia da minha vida. O abuso ainda estava acontecendo. E então o que isso fez por mim é a minha consciência sobre Deus. Há um versículo na Bíblia que diz que está em Romanos capítulo 8, versículo. E o que diz é que Deus trabalhará todas as coisas juntas para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. O que isso me diz e o que até me disse, então, é esta situação. Pode não ser bom, mas Deus fez uma promessa de trabalhar juntos, para o meu bem. O que significa que eu tenho que descobrir qual é o bem nisso. Como isso? O que é o núcleo de bom nisso que poderia servir outras pessoas? Eu acho que o que a espiritualidade faz, o que a fé faz, é te dar uma âncora para a esperança na ausência da crença de que todas as coisas vão trabalhar juntas para o meu bem. Você pode ficar tão fixado no mal e no que aconteceu que perde de vista que isso eventualmente vai trabalhar para o meu bem. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez nem mesmo no próximo ano. Mas sei que em algum momento olharei para trás e direi: ah, é por isso que isso aconteceu. Eu penso, meu Deus, eu penso na rejeição da minha mãe. Penso nas várias vezes em que fui traída. Eu penso na rejeição profissional, como rejeições profundas que eu vivenciei. E cada experiência única trabalhou junta de alguma forma para o meu propósito e para a capacidade de servir outras pessoas. E então, mesmo que uma pessoa não tenha fé ou espiritualidade, eu acredito que o que realmente precisamos é de esperança. Por isso, o dom da rejeição é, na verdade, uma mensagem de esperança. Parece loucura, não é? Como é possível dizer que a rejeição é um presente? Mas entender que é uma fonte de esperança. E eu tiro minha esperança da minha fé em Deus e apenas sabendo que pode não parecer bom, mas eventualmente será bom se eu apenas continuar e perseverar nesta situação. Eu acho... Isso é lindo.
Mas eu acho que o maior problema com falta de fé ou espiritualidade ou Deus, e eu amo isso. Eu não amo esse conceito, mas eu amo esse tipo de experimento mental, é quando você não tem Deus ou espiritualidade em sua vida. Algo mais se torna seu Deus ou sua espiritualidade. E poderia ser dinheiro, poderia ser mulheres, poderia ser jogos de azar, poderia ser drogas, poderia ser álcool, poderia até ser trabalho, que tecnicamente não é um vício, mas pode ser totalmente consumidor. E quando a situação se complica, nenhuma dessas coisas realmente dá esperança, porque não são coisas que tipo, exatamente como você descreveu. Eles permitem que você vislumbre um futuro melhor. No momento são apenas vícios. E eu acho que as pessoas sim. Você está absolutamente certa. Nós realmente todos temos um lugar para o qual olhamos em busca de esperança. Alguns de nós, como você disse, é como se nosso Deus fosse algo. Para outros, nosso Deus é simplesmente nós mesmos. É como se estivéssemos dizendo, eu já entendi tudo, vou fazer acontecer e conseguir. Mas chega um ponto em que você percebe que esgotou todos os seus recursos pessoais e precisa dessa força superior para reinfundir a sensação de que, sim, eu não posso fazer isso sozinha. Não posso. Tenho muitos amigos ateus e agnósticos. Sempre brinco com eles. Porque eu digo, vocês na verdade têm mais fé do que eu. Porque é preciso ter muita fé para olhar tudo isso e dizer, eu simplesmente vim do nada. Sabe? Então todos nós temos fé em algo. Sim. Não, eu adoro isso. Eu quero um esquema que as pessoas possam levar consigo. E eu só vou ressaltar com isso. Então, o livro já está disponível agora. Você pode comprá-lo onde adquire seus livros. Os links estarão nas notas do programa. Mas uma estrutura sobre a qual você fala é a estrutura aberta. Então eu só quero deixar as pessoas com uma estrutura que elas possam levar. E elas vão mergulhar no livro e aprender um pouco mais, obviamente. Mas eu quero desembalar essa. Agradeço por me dar a chance de fazer isso, pois como escritora, sou muito cuidadosa para que as pessoas nunca leiam meus livros e simplesmente digam que foi legal. Eu não sei o que fazer com isso. Sinceramente, uma das razões pelas quais escrevo meus livros é porque quero que as pessoas tenham ferramentas práticas que possam aplicar, que tive que descobrir por conta própria, porque não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Então, o framework aberto é essencialmente uma estrutura de 4 partes que ajudará você a realmente começar a ser intencional sobre entender qual é o presente nesta experiência de rejeição. E então o O representa observar. E eu falei sobre isso um pouco antes, mas o que você quer fazer é quando uma rejeição acontece, antes de permitir que você, mental, emocional, psicológica e espiritualmente entre em sua toca de coelho normal, você quer observar o que estou pensando e o que estou sentindo? Quais são os pensamentos que estão simplesmente tocando automaticamente na minha mente? Quais são os sentimentos que estão simplesmente se espalhando automaticamente pelo meu corpo? E quando você meio que pausa e você realmente pensa sobre os pensamentos como metacognição, como você pensa sobre os pensamentos, você é realmente capaz de, então, começar a identificar de onde isso veio, de onde veio essa crença de que ninguém me quer, de onde veio essa ideia. E uma vez que você pode realmente identificar de onde a ideia veio, agora você tem algo com que pode começar a trabalhar. Certo? E é importante identificar isso, porque até você identificar de onde vem, você vai pensar que é você. Pode parecer apenas um pensamento meu, mas garanto que 95% do que pensamos após uma rejeição foi plantado em nós por palavras ditas por alguém. Então comece observando. Em segundo lugar, encorajo as pessoas a simplesmente pausarem. Apenas pause, não permita que você mesmo haja. Porque às vezes o que faremos é que a dor será tão real que só queremos revidar a pessoa imediatamente. Vamos querer tomar alguma ação para tentar anular a dor? Não, apenas pause. O que eu faço é pausar e orar. E eu realmente levo esses pensamentos a Deus. Eu penso, ok, eu acabei de pensar, meu pensamento foi que ninguém nunca vai me querer, ninguém nunca me apoia, nunca ninguém. E eu levo isso a Deus porque isso me dá a oportunidade de refletir, isso é verdade? Enquanto lançava este livro sobre rejeição, eu mesmo experimentava muita rejeição, Scott. Uma loucura irônica. Não é irônico, e eu cheguei a um ponto onde literalmente senti,
Eu estava tipo, cara, ninguém está me apoiando. Mas quando eu parei e orei sobre isso, eu tive que realmente refletir sobre o fato de que, espere um minuto, muitas pessoas estão me apoiando. E há pessoas me apoiando que eu sequer conhecia. E até mesmo estar nesta plataforma é um presente tão grande porque é como se você tivesse cultivado esta plataforma com tanto amor e ainda assim está me convidando para ela. Isso é um presente que contrapõe a ideia de que ninguém me apoia, ninguém me quer, certo? Então, fazemos uma pausa e eu oro entrando em um estado meditativo. E então, o ia explorar? Então, eu acredito que toda rejeição tem uma lição que pode nos ensinar sobre nós mesmos ou sobre os outros. Quando lancei meu livro, algumas pessoas em quem pensei que poderia contar não me apoiaram como eu esperava. Percebi que as coloquei em uma categoria de amizade a qual não pertenciam realmente. Essas são pessoas que apoiei, mas que não apareceram para mim quando precisei, mesmo sabendo que o fariam. Então, enquanto eu explorava isso, percebi que nosso relacionamento não estava onde eu imaginava. Então agora, não guardo rancor por você não ter aparecido. Acabei de perceber que não posso contar com você como eu pensava. E isso, então, muda a natureza do relacionamento. E o último passo, que é N, o N representa nome. Apenas nomeie seu próximo passo. Você observou seus pensamentos, reconheceu seus sentimentos, fez uma pausa e explorou as lições e a experiência. Agora, do que você vai fazer com o que aprendeu? E como isso mudará a sua apresentação? Este é o resumo do quadro aberto. Você está certo? Entro em mais detalhes no livro, mas é prático. Inclusive, usei essa técnica ao enfrentar rejeição durante o lançamento do livro. E funciona. O que seria uma coisa sobre rejeição que as pessoas fundamentalmente entendem errado como uma crença muito comum que é absolutamente incorreta? Sim, eu acho que as pessoas levam a rejeição para o lado pessoal e pensam que é sobre elas, quando, na realidade, o que as pessoas fazem não é sobre você, é sobre a escolha delas. Então nós dizemos, bem, eles fizeram isso porque algo está errado comigo, quando na verdade eles fizeram a coisa porque eles fizeram a coisa. Em vez de levar para o lado pessoal, devemos reconhecer que eles agiram por motivos próprios, não por minha causa. Qual seria uma crença sobre rejeição que você costumava ter e que mudou drasticamente? Poderia até ser enquanto você escrevia este livro. Eu pensava que a rejeição era como o fim do mundo. Eu pensava que não ser convidada, não ser incluída e ser abandonada por alguém que eu gostava quando mais precisava era o fim do mundo. Mas agora eu reconheço que há uma lição em todas essas experiências e eu realmente posso tirar um tempo para considerar qual é essa lição. E posso aplicá-la à minha vida. E posso manter meu senso de agência. Isso pode me tornar melhor. Qual é o papel que um terceiro, como um amigo ou colega, desempenha nisso? Sabe, eu acho que se tivermos as pessoas certas em nossas vidas, elas podem nos ajudar a ter perspectiva sobre a situação. Isso é realmente importante, porque às vezes podemos ter pessoas em nossas vidas que basicamente aprofundam o buraco do coelho. Certo como quando contamos a eles o que aconteceu e eles dizem que não acreditam que isso aconteceu, que é tão horrível. Não, você precisa de alguém em sua vida que vai ser capaz de ouvir sua experiência, oferecer sabedoria, oferecer encorajamento, que vai te tirar do buraco do coelho, não aprofundá-lo para você. Então eu acho que ter alguém em sua vida que possa processar com você e te levar a um lugar de realmente aplicar os aprendizados é um presente versus alguém que vai apenas descer o buraco do coelho com você. Isso não é útil. Sim, temos amigos assim. Ou talvez sejam amigos que não deveriam estar na categoria em que estão. Mas nós definitivamente conhecemos pessoas assim. Tenha um lugar, exatamente. Tenha um lugar. Última coisa. Você olha para trás. Você teve tantas temporadas incríveis em sua vida. Olhe para trás. Você quer dizer a si mesmo, de 20 anos, uma palavra de sabedoria, um conselho. Qual seria? Eu diria para a Nona, então, porque eu estava lidando com muita síndrome do impostor. Eu diria apenas que você não é um impostor quando é chamada. E cada sala em que você está, você é chamada para cada oportunidade que lhe é dada. Você é chamada para isso e então pare de sentir que você não pertence lá, como se não merecesse, porque é dado a você porque você merece. Presentes e Rejeições já está disponível para compra na Amazon e em qualquer lugar onde se venda livros. Qual é o seu social e você tem um site para o livro?
Bem, está apenas no meu site, é nonajones.com. Se você acessar e clicar na aba de livros, irá direto para lá. Mas meu identificador social é Nona, não Nora. Eu me confundo com... Sou uma cantora-compositora, vencedora do Grammy, mas não é tudo que sou. Sim, em Nona Not Nora no Instagram, YouTube e Facebook.